Seja bem-vindo a mais um UltraPix Online. Eu estou muito feliz, a gente está com o nosso mais um episódio aí do nosso UltraPix Online e hoje está demais também, já é o nosso segundo episódio da nossa série Desbravadores da Bíblia. Então eu quero logo começar porque de fato a gente tem muita coisa legal para conversar, beleza? Então vamos para a nossa reflexão e depois a gente continua com o nosso UltraPix Online. E tem mais uma coisa, eu quero pedir para você que ainda não fez isso, se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Curte a nossa página no Facebook e nos siga nas nossas redes sociais. A gente está postando conteúdo direto aí. A gente quer também ver essa interação e ver como é que você está aí na sua casa nessa quarentena, beleza? Muito bem, mais um episódio da nossa série Desbravadores da Bíblia. E hoje eu estou aqui sentadinho porque a gente vai percorrer um longo caminho pela frente aí. Tem bastante coisa, tem bastante histórias para a gente conhecer, então é melhor a gente fazer isso com calma, com bastante tranquilidade. E eu quero só relembrar para vocês o que na semana passada a gente começou a falar, que essa nossa série vai tratar sobre o que é a Bíblia, né? A palavra de Deus e todas as histórias que a Bíblia tem para contar para a gente através disso, né? E aqui tem algumas informações que eu já falei na semana passada, que a Bíblia é composta por 66 livros, 40 autores. Foi escrita num período de 1.600 anos e ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. E ainda tem uma outra organização que são os livros do Pentateuco, os livros históricos, poéticos, profetas, maiores e menores, evangelhos, histórico e as cartas também junto com o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Beleza? Então assim, só para você ter uma ideia de como essa série que a gente está estudando é grande, é extensa, e a gente vai percorrer aí um longo caminho com bastante coisa pela frente para descobrir sobre o que Deus tem para nós, tá bom? E aí na semana passada a gente falou de Gênesis, né? Começamos em Gênesis, falando ali a história da criação, Adão e Eva, o pecado, e hoje a gente vai falar sobre Gênesis 4, que é a história de Caim e Abel. Eu acho que você deve ter achado aí na pista que a gente deu na semana passada para você descobrir qual era a história que a gente ia falar nessa semana. Então, Gênesis 4, eu vou dar um tempinho para você ler aí agora. Beleza, agora que você já leu Gênesis 4, que conta a história de Caim e Abel, então a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre isso e vamos ver 3 coisas sobre a história de Caim e Abel que elas ensinam pra gente. A primeira coisa é a reverência, a segunda é a gratidão e a terceira, obediência. E, em resumo, eu quero dizer para você que isso mostra o que significa temer a Deus. O que de fato é temer a Deus, né? Então essas 3 coisas vão mostrar pra gente, através da história de Adão e Eva e essa família aí com seus filhos, Caim e Abel. Então, como a gente pode entender o que significa temer a Deus. A primeira coisa de tudo, quero saber quem era Caim e Abel, né? Eu acho que você leu aí, o texto começa dizendo pra gente que Caim, o primeiro filho, né? Ele era o filho mais velho, foi o filho que Eva teve primeiro, deu à luz, e ela falou assim, com a ajuda do Senhor eu tive um filho, né? E ele foi o primeiro filho. E a Bíblia conta também que ele era agricultor, que ele trabalhava cultivando a terra, né? Então esse era Caim, a princípio, né? E tinha um irmão chamado Abel, era o filho mais novo, e aqui a gente já começa vendo assim, talvez ele fosse mais mimado, né? Porque geralmente quando a gente tem um irmão mais novo, a gente acha que o nosso irmão mais novo é mais bem tratado do que a gente. Eu falo isso porque eu tenho um irmão mais novo e eu acho que minha mãe às vezes trata melhor ele do que eu. Mas brincadeiras à parte, ele era o irmão mais novo e a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Então aqui está um primeiro panorama assim, de Caim e Abel, quem eram Caim e Abel, né? Os irmãos, filhos do primeiro casal, filhos de Adão e Eva. E aí vamos para lá, para as coisas que eles têm em comum. Eles são filhos de Adão e Eva, que foram o primeiro casal, aquele casal criado por Deus do nada, do barro lá, do zero, né? Não sei se você lembra da história da semana passada que a gente falou disso. Então eles eram filhos de Adão e Eva e eles constituíram então a primeira família, né? Com filhos ali e tudo mais. Eles receberam então de Adão e Eva a primeira criação ali, né? A educação, tudo igual, né? Tanto para Caim quanto para Abel, eles foram criados juntos e da mesma forma, tiveram a mesma educação, conhecendo justamente toda a história do que tinha acontecido, a história da criação, a história do pecado.
Então eles já sabiam de tudo, conheciam também a Deus, sabiam que Deus tinha criado eles, Deus tinha criado a família e tudo que existia, tudo que eles conheciam, na verdade, eles sabiam que Deus tinha criado, porque essa foi uma criação que Adão e Eva perpetuaram ali para Caim e Abel. E eles foram obedientes. Esse é o resumo do texto que a gente leu aí da história deles, de que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, eles tiveram a mesma criação, a mesma educação, cresceram juntos ali, sabendo as mesmas coisas, conheciam a Deus e foram obedientes, né? Em um certo tempo, eles escolheram ali algumas coisas para ofertar para Deus, né? Como uma oferta de gratidão para Deus. E aí que começa a primeira questão. Reverência. Nesse primeiro ponto, quando a gente olha para a história toda, a gente vê Caim e Abel tendo atitudes iguais de obediência, de prestar uma reverência a Deus, prestar um respeito, né? Mas eu quero dizer que reverência não é medo. Primeiro de tudo isso, quando a gente fala assim, vou prestar uma reverência, ou então eu tenho reverência, não quer dizer que eu tenho medo daquela coisa, daquela pessoa, da situação, mas quer dizer que, na verdade, eu tenho um profundo respeito. Reverência é isso, quando a gente respeita muito aquela pessoa e a gente quer, sabe, fazer de tudo para que ela veja que a gente respeita ela, para que a gente tenha ela como assim, com muito respeito, né? Então, é uma forma de honrar as pessoas que a gente respeita, demonstrar isso, demonstrar essa reverência, demonstrar essa... E eu não estou dizendo que reverência é ser todo formal e não sei o quê, não. Quando a gente é reverente diante de uma pessoa, essa pessoa entende a nossa reverência, né? E não estou falando aqui de formalidade, fala difícil e tal, mas eu estou falando de um profundo respeito, de uma honra de verdade que a gente está depositando ali. E, por exemplo, quando você respeita o seu pai, sua mãe aí na sua casa, você está prestando sim reverência a Deus, mas também ao seu pai e à sua mãe, que você está respeitando e está honrando. Então, reverência já é o primeiro fato que quando a gente vê na vida de Caim e Abel, a gente entende que isso é um pouco diferente dos dois. A reverência vem do coração. E aí, na atitude dos dois, a gente percebe que a reverência de um e a reverência de outro foram diferentes. O coração dos dois estava diferente. E o pecado nos tira a reverência, que foi justamente o que aconteceu com Caim. Quando Caim apresenta a sua oferta para Deus e Deus rejeita a sua oferta, ele ficou o quê? Irado, ele ficou indignado, ficou furioso e quis brigar com Deus ali e tal. E isso mostra que o coração de Caim não estava justamente pronto para prestar reverência para Deus naquele momento. Isso me leva à segunda coisa que eu vejo na história e na vida desses dois, né? A gratidão. Gratidão precisa partir de um coração agradecido. Se o nosso coração não é agradecido, a gratidão nada mais é do que uma atitude de falsidade. E isso é muito perigoso. Então, quando de fato o meu coração está agradecido, então brota de mim uma gratidão verdadeira. E foi o que aconteceu com Abel, que prestou a sua honra, a sua homenagem a Deus e foi aceito, né? Então, o coração de Abel, na verdade, gerou uma atitude, né? O coração grato de Abel gerou atitude, e essa atitude gerada é uma atitude de generosidade, é uma gratidão com generosidade, né? Não é simplesmente, vou fazer porque você fez isso por mim, um favor, sabe? De pagar um favor e tal. Digamos que seu irmão fez uma coisa legal por você e você, tô em dívida, vou fazer uma coisa legal por você também. Não. Gratidão é quando você simplesmente, por ser grato mesmo, por perceber como você é grato àquela pessoa ou a tudo que está acontecendo, você faz então alguma coisa boa, alguma coisa generosa em nome da gratidão, né? E aí, na verdade, isso também muda quando a gente olha para a vida de Caim e Abel, porque Caim não tinha o coração grato. Certo? Ele olhava para a vida dele, olhava para o irmão dele, para as coisas e falava assim, eu faço de tudo, eu trabalho, me mato aqui na terra plantando e tal. E esse menino aí vem e aí agrada a Deus e tal, e não sei o que, sabe? Eu acho que Caim acabou se deixando levar pelo pecado que já tinha no seu coração. Mas Abel tinha um coração grato e generoso, e Deus viu isso. Quando Abel entrega a sua oferta para Deus, Deus aceita aquela oferta que foi, na verdade, a Bíblia descreve ali que ele tirou as primeiras partes, as melhores partes, para entregar a Deus como oferta de gratidão. Ou seja, uma generosidade da parte de Abel que em Caim a Bíblia não relata. Então a gratidão é muito importante. E por último, a obediência. Você sabia agora que tem duas formas de obedecer? Tem a forma errada de você obedecer,
que foi justamente o que Caim fez. Se você parar para pensar, os dois obedeceram, tanto Caim quanto Abel foram obedientes, os dois prestaram a oferta diante do Senhor. Mas um ofereceu de um jeito certo e o outro de um jeito errado. O jeito errado foi o que Caim fez, sem reverência, sem gratidão, uma obediência por obediência, sabe? Obedecer por obedecer, só porque tem que obedecer, então vou ter que obedecer, né? E o jeito certo foi o jeito que Abel prestou a sua gratidão, a sua oferta ali diante de Deus. Então, uma obediência que veio da gratidão, que veio de um coração generoso, grato. Então, o jeito errado é como Caim obedeceu. Obedecer só por obedecer. É daquele tipo assim que seu pai mandou você lavar a louça e você vai porque tem que ir, mas você está de fato com um ódio no coração. Não queria de jeito nenhum, que saco, ter que lavar a louça e tal. Mas você vai porque tem que ir. Porque às vezes você não quer ser castigado, né? Ele vai dizer para você, se você não lavar a louça, eu vou deixar você sem jogo, sem videogame, ou sem poder, né, jogar online. E aí a gente não gosta disso e a gente, então tá bom, eu vou lá e vou obedecer. Mas o jeito certo é o jeito que Abel obedeceu. O jeito que ele, então, de fato, olha para o que Deus fez e tem um coração grato. E ele fala assim, eu vou entregar para o Senhor do jeito que eu aprendi, da forma certa como eu aprendi. Que é entregar para Deus aquilo que é o melhor, as primeiras coisas, de uma forma generosa. E aí Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. E isso ensina para a gente várias coisas na vida de Caim e Abel, que é muito legal. Apesar deles terem crescido juntos, apesar deles terem sido criados juntos, um tem uma atitude diferente do outro. E isso mostra como o nosso coração é muito perigoso. A gente precisa cuidar com o nosso coração. Deus dá um alerta para Caim, que olha, cuidado com o seu coração, porque o pecado está à porta e quer te dominar, mas você precisa dominar sobre ele. Mas Caim não ouve o que Deus fala e acaba cometendo um ato terrível. Depois esse texto continua falando da história que Caim matou Abel, infelizmente, e Deus foi lá ver o que tinha acontecido e tal, e Caim foi grosso com Deus, falou, por acaso eu que tenho que tomar conta e tal? E às vezes essa é a atitude que a gente está tendo, né? Um coração totalmente longe de Deus, um coração sem reverência, sem gratidão e desobediente, né? Sem obediência. Então fica aí a história de Caim e Abel para a gente refletir e praticar. Primeira coisa, temer a Deus não significa ter medo, significa respeitar o que Deus quer para nós. É simples isso, tá? Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você tenha pavor e, ai meu Deus, o que pode acontecer comigo, as consequências e tal, se eu não amar a Deus, se eu não fizer o que ele pede. Na verdade não, na verdade Deus quer que a gente o honre e o respeite pelo que ele é, porque ele é um Deus amoroso, um pai bondoso, amoroso, que gosta de cuidar da gente, que gosta de realmente ver a gente bem, feliz e perto dele, né? Perto da presença dele. Então, temer a Deus não significa ter medo, significa respeitar, significa levar em consideração o que ele tem para nós, a sua palavra, e por aí vai. Em segundo lugar, a gratidão é importante para sermos aceitos por Deus. E Abel era grato e generoso, por isso foi aceito. Então, o nosso coração precisa ser muito grato a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, está fazendo e ainda vai continuar fazendo. E precisamos ser muito gratos também por Jesus. Talvez, na verdade, essa é a coisa que a gente mais precisa ser grato a Deus, é por Jesus. Porque o que Deus podia fazer de mais difícil por nós, Ele já fez, que foi enviar o Seu Filho para nos salvar, né? Enviou Jesus para que a gente tivesse um relacionamento de novo com Ele, porque como a gente viu semana passada, o pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus, a gente ficou longe de Deus por causa do pecado, mas Jesus veio resolver isso e veio conectar a gente de novo com Deus, então a gente precisa ser muito grato e eternamente grato a Deus por conta disso. E em terceiro lugar, obedecer do jeito certo é uma decisão sua, ou seja, uma decisão nossa. A gente pode escolher, não, eu vou obedecer de fato com o meu coração verdadeiramente honrando a Deus, tal, respeitando a Deus. E não obedecer por obedecer. Às vezes vai doer, vai ser difícil, porque às vezes a gente vai ter que obedecer porque de fato a gente precisa obedecer, e vai ser dolorido porque não é o que a gente queria fazer. Mas a gente tem que tentar acalmar o nosso coração, voltar atrás e falar assim, não, se eu tenho que obedecer isso é porque é uma decisão melhor para mim. E aí eu lembro dos meus pais. Às vezes eu pedia, pai, eu posso ir dormir na casa de um amigo meu e tal, não sei o que, tranquilo, não sei o que. E eles falavam assim, não, você não pode hoje porque você já foi ontem e tal, não sei o que. Eles tinham vários motivos, na hora eu pensava assim, nossa, mas por quê? Não tem motivo, para que fazer isso e tal? E eu ficava com muita raiva dos meus pais. Eu acabava obedecendo
mas depois, no fundo, eu refletia, ia lá com os meus pais, pedia perdão pela minha atitude e tal, de questionar. E então, graças a Deus, eu tenho boas lembranças de vezes que era para eu ter desobedecido, mas Deus, então, ali cuidando do meu coração, fez eu obedecer de um jeito certo, né? Sem ter mágoa, sem ter rancor dos meus pais. Eu honro a vida dos meus pais, eu agradeço a eles por isso. Então é isso, por hoje a gente fica por aqui. Esse foi o nosso segundo episódio. Semana que vem a gente tem mais um episódio dessa série que está incrível. Beleza? Valeu, até mais. Então hoje a pista para o próximo episódio fica por conta de você ler aí na sua casa Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, são 3 capítulos aí para você ler. E você vai ver ali uma história muito legal de um personagem muito famoso da Bíblia e de uma coisa que aconteceu e que a Bíblia conta que nunca mais vai acontecer outra coisa daquela que aconteceu nessa história que vai começar. Então o próximo episódio você já deve saber aí. Leia os próximos capítulos aí, Gênesis 6, 7 e 8 e 9, para descobrir então qual a nossa próxima história. E o jogo de hoje é um jogo muito legal. Eu lembro que eu jogava isso muito com o pessoal da minha igreja, o pessoal da escola, que chama Cidade Dorme. É um jogo tranquilo, um jogo bem fácil de você fazer aí na sua casa, com seu pai, com sua mãe e os seus irmãos. Você pode ter pouca gente ou pode ter muita gente, não tem problema nenhum, tá? A questão que o jogo é assim, você pode depois procurar aí na internet, pesquisar Cidade Dorme, e você vai ver todas as regras. Eu vou tentar explicar aqui bem rapidinho. Mas você tem alguns personagens nesse jogo, você tem que escrever o nome desses personagens num papelzinho, amassar e deixar num potinho para cada um tirar do potinho quem vai ser o que no jogo, quais personagens cada um vai assumir. Então você tem um personagem que é o detetive, você tem um personagem que é um ladrão ou assassino, e você tem um personagem que é o anjo, e você tem os personagens cidadãos, que são as pessoas da cidade. Na verdade, você pode criar vários personagens, esse jogo é customizável, você pode fazer vários personagens, você pode tirar o anjo, pode botar o anjo, enfim, fazer várias coisas. O fato é que esse jogo tem rodadas, então a primeira rodada, o narrador vai falar assim, Cidade Dorme, todo mundo tem que fechar os olhos, e aí o narrador fala, acorda o ladrão, e o ladrão acorda, e o ladrão aponta a pessoa que ele quer tirar do jogo. E aí o narrador fala assim, beleza, agora dorme todo mundo de novo, então dorme todo mundo de novo, todo mundo fechado, e o narrador fala, acorda o detetive acorda e vê quem vai ser a pessoa que ele vai... esse aqui eu vou dizer, é suspeito, esse aqui é um ladrão, e esse aqui é o cidadão, é um anjo, sei lá, ele vai dizer ali, apontar as pessoas que ele acha que são os personagens. E aí depois o narrador fala, cidade acorda. E aí nisso o narrador fala, olha, nessa primeira rodada eu quero dizer que infelizmente aquela pessoa morreu, fulano morreu, e é isso. E aí que tá, tem um detalhe, se o detetive acusar alguém que não for o ladrão, essa pessoa também tem que sair do jogo. Na verdade, como eu falei, o jogo é customizável e ele é muito legal, você pode criar várias regras, tem algumas regras básicas, mas você pode customizar as regras aí para você como você achar melhor. O fato é que jogue em casa detetive, com certeza você vai dar boas risadas e só não quero saber de depois ninguém chorando no final, tá bom? E pra gente terminar, o nosso desafio de hoje é bem simples. Você apenas vai precisar pegar um dos nossos episódios do UltraPix Online, copia o link e manda para algum amigo seu especial. Alguém que você quer que conheça o que é UltraPix e também conheça quem é Jesus, tá bom? Então pega aí, entra no nosso canal, copia um link, escolhe uma pessoa bem legal aí do seu colégio ou vizinho, não sei, e manda o link, fala para a pessoa assistir e claro, vai acompanhando, né? Conversa com essa pessoa, vai falando com ela, vê como é que tá bom? E é isso aí, qualquer dúvida você também pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram ou do nosso Facebook, que a gente está ali disposto a ajudar você. Beleza? É isso, galera, fiquem com Deus, até o próximo UltraPix Online. Valeu!